agradecemos porque aqui chegamos nesta noite, mais uma vez desejosos de ouvirmos a Tua Palavra. Aqui chegamos trazendo as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, mas também as nossas tristezas. Quem sabe alguém com o coração partido, que necessite de conforto nessa noite. Alguém que precisa de reavivar a sua fé, cujo relacionamento já perdeu sentido, significado, e nesta noite precisa recomeçar, precisa fazer um novo pacto, uma nova aliança, pois a Tua Palavra nos ensina que essa experiência precisa ser renovada a cada dia. O cristianismo é uma experiência que precisa ser renovada a cada dia. Ó Deus, fala mais uma vez aos nossos corações, tirando tudo aquilo que possivelmente possa nos impedir de entendê-la nessa noite. Seja o nosso convidado especial, através do Teu Santo Espírito e dos Teus poderosos anjos. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos. Pois não? Pode? Sim, nós temos um brinde aqui muito especial, né? Que é um CD trazendo o tema O Grande Conflito. E é um tema extremamente relevante, né? Está no contexto da nossa conferência, não é isso, Pedro? Afinal de contas, a Bíblia e, sobretudo, estes livros que nós temos estudado, o Apocalipse, e agora nessa oportunidade, o livro de Daniel, eles nos mostram a realidade do grande conflito. Ok? E quando nós entendemos o grande conflito, nós começamos, Marcos, a entender a vida de uma outra forma. Começamos a olhar para a vida de uma outra maneira, não é isso? Eu não sei como vamos fazer isso aqui, não é? Tem alguém que nos visita, estou vendo ali uma querida amiga, eu sei, já há muito tempo que a gente não se vê, né? Sua memória está boa aí. Eu perguntei para o Tio, uma vez dessa, eu acho que perguntei a Helena, né? Teu respeito, é um prazer revê-la, né? Vamos dar uma saudação para a nossa amiga, ela esteve conosco por um tempo, né? E está nos fazendo uma visita, com uma grata surpresa, viu? E ela hoje conosco. Mais alguém que está nos visitando pela primeira vez, que não seja adventista? Tem alguém aqui que não é adventista? O nosso amigo ali. Pois não. Eu levo lá. Pediu o Beto aqui que vai companhia. Isso, com certeza. Ok, nós temos mais 2 CDs aqui. Na medida do possível, no decorrer da nossa mensagem, da nossa palestra, eu vou fazer algumas perguntas, não valendo para a Helena, evidentemente, que ela acerta tudo, né? Ela é uma pessoa afiada nisso aí, mas no momento em que vocês aí acertem, vamos fazer o seguinte, Lidiane, eu vou dar um para vocês, vocês são membros da família, não é? São novos conversos. Tem mais uns 4 horas. Tá ok. E nós vamos deixar isso aqui então para o decorrer da mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus então nessa noite no livro do profeta Jeremias, nós dissemos, em vezes anteriores, que três profetas foram contemporâneos antes da queda de Judá, né, Raíssa? Isso na nossa introdução. Ezequiel, Jeremias, já eram 2 homens
adultos, maduros, não é? E um garoto de, quem sabe, 16 ou 17 anos com seus amigos, Daniel e seus amigos. Então, antes do desastre, antes da tragédia, a voz profética, não é? ela foi ouvida durante muito tempo, porque Deus, Ele, antes de permitir que algo aconteça em nossa vida, Ele tenta nos chamar a atenção, Angelina. Ele tenta falar conosco através de acontecimentos, da tragédia que está acontecendo no mundo, na cidade, no bairro onde moramos, na casa do vizinho. Eu tinha conversado com a vizinha que faz parede com a minha casa, a minha janela, a janela do meu quarto dá para a varanda dela. Uma senhora de 73 anos, muito ativa, tinha um costume assim bem rural, né? Essas pessoas que vivem no interior, que dormem muito cedo, que a gente achava aquilo engraçado. Ela já morava ali 13 anos, e por criar galinhas também. Imagine você, uma pessoa lá no Lafayette, né, aqui no centro urbano, criando galinhas, né? E cada galinha tinha um nome, a gente achava aquilo muito engraçado, era muito divertido. E ela acordava por 4h30 da manhã e dormia muito cedo. Nós conversamos na última quinta-feira, e por vezes ela saía no final de semana, e então a gente só ia se ver de novo segunda, terça. Ela me perguntava pela minha mãe às vezes, tal, as duas sempre conversavam na medida do possível. Gente, eu olhei para cá, eu tomei um susto, falei, quem é esse cara de verde aqui? Eu olhei. Amém. Quem sabe o anjo, né? Mas não, aquilo ali é o que, afinal de contas? É uma cesta básica? Ah, ok. Parece um boneco, um negócio, né? Um totem, uma coisa parecida. Então, preciso fazer exame de vista, né, Luiz? Colocar os óculos. Então, queridos, quando foi na segunda-feira, eu fui ter um barzinho ali, fui comprar um pão, e um amigo disse assim, nós perdemos a nossa vizinha, né? Aí eu falei, mas como? Não, a nossa vizinha aí, a Dona Maria, ela passou mal na sexta, foi para a UPA, faleceu no sábado, era diabética, parece, não se cuidava, uma série de coisas, sepultada no domingo. E assim, parece que até agora, eu vou usar uma expressão que a gente usa muito, parece que a ficha não caiu ainda, porque aquela pessoa estava ali conosco, e a princípio não tinha nada, uma pessoa que tinha problemas como todos nós temos. Afinal de contas, no mundo moderno, Eneida, é isso mesmo, Eneida, né? Ou Neida? Eneida. No mundo moderno é muito comum, se você não é hipertenso, se é diabético, não é assim? Infelizmente, né? Pela má alimentação, pelo estresse, por tudo que a gente passa, que a gente vive, enfim. Mas é uma coisa que é muito comum, não é uma aberração, né? Ah, sou diabético, né? Todo mundo desmaia, todo mundo não. Coisa muito até natural, não devia ser, mas é. E o fato é que aquela casa está vazia, está fechada, com cadeados, a família já retirou boa parte das coisas, né? Levaram as galinhas, levaram tudo, e estão vazio. E eu quero até dizer uma coisa para vocês, eu ainda não tive a coragem de olhar pela janela, para a varanda da casa dela. Sabe, amigos, Deus às vezes nos fala através da tragédia, do desastre que aconteceu, Ritinha, na casa ao lado. Deus fala conosco, Zélia, Deus nos prepara, Deus nos chama a atenção. Ele está nos dizendo que a vida é tênue, a vida é mínima, a vida é como um vapor, Marcos, me ajudem? É passageira, Helena. Nos surpreende, é um sopro, muito bem, ok? É como aquela plantinha que hoje está verde, depois é queimada pelo sol e amanhã já está queimada, vira palha. Não é? A nossa vida é nada, queridos. 60, 70 anos aí, isso voa. No próximo dia 25 agora, quem quiser me presentear, eu completo 56 anos, cheguei aqui com 19. Ainda um rapazão, né? Um garoto, 18 para 19 anos aproximadamente.
56 e a coisa, como passou, como voou o tempo. Veio o 25 de novembro, se vocês quiserem me presentear, eu estou à disposição. Então Deus, Beto, Ele nos contacta. A voz profética, a voz da profecia, o espírito da profecia, que nós o encontramos ao longo de toda a Bíblia, desde o Jardim do Éden, chega até nós, nos chamando a atenção, talvez um dos dons dos mais preciosos que Deus deu à sua igreja. Não é o nosso tema nesta noite, mas um dos dons. Deus deu ferramentas espirituais à sua igreja, e uma dessas ferramentas, um desses dons espirituais é o dom da profecia, o dom profético. Alguém definindo profecia disse que profecia é história antecipada, né? E eu pedi o Robert que nos ajudasse, nos auxiliasse colocando essa imagem para facilitar o nosso entendimento, porque nós temos aprendido que as advertências que foram trazidas ao reino de Judá mostravam que algo trágico estava para acontecer. Okay? Então houve o sítio, houve o cerco, a Babilônia surge no cenário político, o Império Neobabilônico, no cenário político-militar da história do mundo, lá no crescente fértil, na Mesopotâmia, já era um reino antigo, por isso nós chamamos de Império Neobabilônico. Porque Nabucodonosor, ele dá uma nova roupagem à cidade da Babilônia. A Babilônia se transforma em uma das maravilhas do mundo antigo, pela sua beleza, pela sua arquitetura urbana, pela sua arquitetura de vanguarda, né? Os jardins suspensos da Babilônia, ok? E Nabucodonosor, ele é o rei responsável por esse momento de glória. E lá no capítulo 2 nós já lemos isso, mas é dado um sonho. E então Daniel, que é o jovem escolhido por Deus para receber o dom da profecia, o espírito da profecia, que já atuava, sempre atuou desde a queda do homem, desde a queda de Adão e Eva. Deus vem usando o seu povo, usando pessoas selecionadas dentro do seu critério, dentro de critérios que estão muito claros na sua palavra, para que recebam esse dom, para que alerte a igreja. Eu louvo a Deus pelo dom profético. Eu louvo a Deus nessa noite pelo espírito de profecia, que nos esclarece, que mostra a direção, que mostra para onde estamos caminhando. Eu estou vendo a Zélia ali com o Luiz e me recordo que há 36 anos atrás nós nos reuníamos na varanda da casa do Luiz, um grupo ali de irmãos, e estudávamos profecia. Aquilo a hora passava, né, Zé? Era necessário que alguém dissesse assim: gente, já é 11h30. E não era nem o Luiz que era dono da casa, que se deixasse o Luiz a gente avançava a noite adentro, né, Luiz? E tome limonada com biscoito de maisena, não é isso, mais ou menos? Pastel de carne vegetal, né? Saudosa, falecida irmã Amélia, né, que nos recebia com muito carinho, e o Luiz também, a Zélia, mas quem? Gerson e tantos outros que ali se reuniam na casa para estudarmos as profecias, né? E isso tem nos fortalecido. Quem sabe é um componente que nos trouxe até aqui em 2019, queridos, ok? Porque Deus, Ele não nos deixou num vácuo, Ele não nos deixou num labirinto de especulação. Se tem um povo que sabe de onde veio, Jairo, e para onde está indo, somos nós, queridos. Nós temos uma bússola, nós temos um mapa, nós temos um roteiro, viu, Luiz? Nós não estamos tateando no escuro. Nós não estamos aí imaginando o que vai acontecer no final do mundo, uma terceira guerra nuclear, quem sabe? Um mundo faminto, onde pessoas estarão se comendo, se devorando, canibalismo. Não, nós sabemos o que vai acontecer. Então a Babilônia, ela também tinha prazo de validade. Sim, queridos, todos os reinos terrestres, toda a civilização, Jorge, todos os períodos têm prazo de validade. A nossa civilização, Raif e Rita, também tem prazo de validade, queridos. E Judá caiu, a cidade foi devastada, a cidade foi destruída. E foi dito que esse reino, neste período, duraria 70 anos. E era o tempo do cativeiro, porque Deus também
ele tinha um projeto para a Babilônia. Vocês sabiam disso? Queridos, Deus tem um projeto para o mundo, Zé. Deus quer salvar todos os homens. Deus quer salvar todos os seres humanos, independente de igreja, independente de filosofia, independente da maneira como se pensa, Angelina. Que Deus fantástico, irmãos, que Deus maravilhoso. Ele quer salvar os adventistas do sétimo dia. Amém, né? Graças a Deus, né? Que povo complicado esse, né? Ô povozinho difícil, né? Não é isso? Graças a Deus que querem salvar, mas quer salvar também os irmãos da Assembleia de Deus, os neopentecostais, os espíritas, os católicos, os muçulmanos, sim ou não? Os testemunhas de Jeová também, gente. Verdade. Ele quer salvar a todos nós, é aqui em Jeremias, no capítulo 51, capítulo 50, verso 38 e 39, não é? Deus está dando aqui a Jeremias alguns anos com antecedência, porque Deus é o único que pode ver o quê? Me ajudem? Deus é o único que pode ver o quê, amigos? O futuro está revelado, o futuro está escancarado, o futuro está descortinado em cores vivas diante de Deus, porque o amanhã, pouca diferença tem o hoje para o amanhã. Ele pode ver daqui a 10 anos como se fosse agora, Zé. Não existe tempo. O Deus é atemporal, queridos. Ele é eterno. Para mim e para você o tempo passa, os minutos passam, as horas passam, o relógio nos tortura, ok? Mas para Deus não. Ele tem o tempo nas suas mãos. Ele pode enxergar o futuro. Que maravilhoso é colocar as nossas vidas nas mãos de um Deus que já conhece o desfecho. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós não estamos desorientados. E aqui no verso 38 e 39, a voz profética através do profeta Jeremias diz a respeito da Babilônia. Percebam, o reino de Judá estava desabando, a Babilônia estava no seu momento de apogeu, mas aqui Deus está avisando a Jeremias para que também falasse a respeito da Babilônia. E Jeremias está falando como a Babilônia deveria cair. Jeremias está antecipando a estratégia que seria usada para a tomada de Babilônia. Verso 38 e 39: cairá a seca sobre as suas águas. Você que trouxe a sua Bíblia. E as suas águas o que? Secarão, porque é uma terra de quê? De imagens de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Verso 39: por isso habitarão nela as feras do deserto, os animais bravos das ilhas também habitarão nela, os avestruzes, e nunca mais o que, meus queridos? Será povoada, e nem será habitada de geração em geração. Tem alguém aí que nas últimas férias pegou um avião e estava incluído no pacote de viagem à cidade de Babilônia? Tem alguém aí que já viajou para a Babilônia? Tem fotos? Sabem por quê? Alguém sabe por quê, Raíssa? Porque ela não existe. Então leva o CD. Deixa eu levar até aí. Raíssa está tomando conta do Enoque, porque se ele subir ao céu ele vai junto. Além de ele ser um bom pai, ele também está. É estratégia. Amigos, tem mais lá, Beto? Para a gente. Então vamos lá. Você que inventou isso essa noite, pode pegar mais lá para a gente. Nunca mais será povoado. A Babilônia hoje na realidade é um sítio que é arqueológico. O que nós sabemos da Babilônia são os registros históricos, arqueológicos e bíblicos, de que ela existiu. Então as águas secaram. Guarde isso na sua cabeça, guarde isso na sua memória. No verso 9, capítulo 51, que é o capítulo a seguir, Deus diz assim: nós queríamos o que, Helena? Sarar, curar, salvar a Babilônia, mas ela o que? Não sarou. Deixai-a e vá a cada um a sua terra, porque o seu juízo que chegou até o céu. Sabe, queridos, existe graça e existe juízo. Ou nós escolhemos a graça, ou infelizmente nós estaremos sujeitos a quê? Ao juízo. Ok? Só existem dois caminhos, Márcio. Só existem duas alternativas.
Nós vivemos num mundo cheio de religião. Só dentro do cristianismo, 35 mil, 40 mil catalogadas nos últimos 20 anos. 9 religiões oficiais. Mas só existem 2 direções, só existem 2 decisões a serem tomadas. Ou nós aceitamos a graça que nos purifica, Jorge, que nos transforma o caráter, que cura as feridas deixadas pelo pecado, que tira de nós a natureza demoníaca que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a natureza que a Bíblia ainda de maneira muito cortês, muito gentil, chama de natureza humana, natureza carnal. Olha que Deus gentil, queridos, porque natureza humana e natureza carnal é natureza satânica, demoníaca, sim ou não? Uma natureza que tem desejo de pecar, uma natureza mesquinha, egoísta, vingativa. Não é assim que nós somos? O que vocês acham? Somos assim? Somos ou não? Somos. A gente tem vergonha de assumir esse público, mas nós sabemos que nós somos. Então é essa natureza, é essa graça. E se você não aceita essa graça, querido, você enfrentará o juízo. Daniel capítulo 5. Eu vou pedir o Jairo que libere a nossa projeção essa noite. Capítulo 5, nós vamos considerar o capítulo, evidentemente, alguns versos apenas. Bom, eu quero ler aqui na minha tradução, Ferreira de Almeida, atualizada. O rei Belsazar deu um grande o quê? Uma grande festa, um grande banquete. E havia naquele salão, muito bem ornamentado, Helena, 1000 pessoas, gente VIP, celebridades, autoridades eclesiásticas, quem sabe a nata do sacerdócio babilônico, quem sabe os governadores das províncias. Me ajudem. Beto, você que tem a mente fértil aí, vamos viajar para a Babilônia nessa noite. Hein? Mulheres da alta sociedade, mulheres lindíssimas, gente de classe média alta, gente famosa. E diz aqui que eles beberam muito vinho naquela noite. Era uma festa insana, onde talvez em algum momento dessa festa ninguém era de ninguém. Acontece isso no mundo de hoje? Vocês estão notando que nós vivemos numa época, nós vivemos em um mundo, porque, queridos, nós estamos falando de uma cidade, Zé. E o que acontecia nesta cidade, Robert, hoje acontece no mundo em que nós vivemos. Vocês pararam para pensar isso? Tudo isso que estamos aprendendo e estudando aconteceu apenas numa cidade, num império até de curto tempo, período curto. E o fato é que nós vivemos uma grande festa, amigos. Ontem nós estávamos aqui, mas era feriado, né? Um calendário religioso, não é isso? E as pessoas estavam se lembrando então dos seus finados, dos seus mortos. Mas lá atrás da minha casa, na Birosca, tudo é motivo de festa. Tudo é motivo de fogos, de bebedeira. É Natal, Jesus nasceu, vamos beber até cair para trás. Não é assim que as pessoas imaginam, irmãos? Vamos desmaiar de tanto beber, depois vamos sair a 110 quilômetros pela Vila Pestanha e quem sabe atropelar um desavisado, uma idosa que está indo para a igreja com a sua netinha na calçada, que não tem nada com isso. E vamos sair por aí, porque a vida passa no momento, vamos ser felizes. Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim que as pessoas vivem? A vida está passando, vamos curtir a vida. É uma grande festa a Babilônia, meus queridos, com muito vinho,
com muita ostentação. E a minha Bíblia me diz, e a sua também, que o rei, em algum momento de embriaguez, não é? Ele pede para que os utensílios do templo, os vasos sagrados, sejam trazidos para que ele pudesse então beber vinho com alguns cálices. Esses vasos, esses utensílios, eles eram de onde? Do templo de Salomão, que foi destruído no sítio no cerco em 586 pelo avô de Belsazar. Nós estamos falando aqui de um outro rei, viu, queridos? Nabucodonosor já estava o quê? Já estava morto. Muito bem, Jorge. Toma aqui um CDzinho para você. Toma aqui um CDzinho. Essa também foi fácil, essa, né? Amém. Não foi tão fácil assim não, né? Não foi, a gente está falando de Nabucodonosor, alguém pode ligar uma coisa a outra. Mas ele já estava morto, e agora o rei Belsazar, o rei regente, e parece que o rei da Babilônia estava numa viagem, uma situação militar que estava acontecendo, e agora ele é o rei regente. Ele resolve então aproveitar os momentos de rei regente e manda trazer os vasos. Sabe, amigos, eu fico pensando, nós estamos vivendo num mundo muito parecido com o de Belsazar, num mundo onde as coisas sagradas estão sendo transformadas em profanas, onde o sagrado não é respeitado. O casamento hétero e monogâmico, que é o modelo de Deus e o modelo sagrado instituído por Deus, não é respeitado. Inventaram aí um negócio chamado ideologia de gênero, orientação sexual. Desde quando sexo é orientação e desde quando sexo é ideologia? Sexo é biologia, queridos. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso, só 2, 3, sim ou não, queridos? Estão com medo de ser presos, estão com medo aí de responder processo? A gente vai ser encurralado no canto da parede mesmo, porque nós temos uma posição muito clara, e não é preconceito não, amigos. A nossa posição está fundamentada onde, Rita? Na palavra de Deus. O mundo está invertendo os valores, está jogando na lata do lixo os valores cristãos judaicos. Estamos vivendo numa geração onde as pessoas falam muito de respeito, mas na realidade nós somos desrespeitados. A nossa fé não é respeitada, a Bíblia não é respeitada, os valores são atacados, os princípios viram um motivo de chacota e de piada. O profano está tomando conta do sagrado. As pessoas estão perdendo o discernimento, a capacidade de perceberem. E esse homem perdeu o discernimento naquela noite. Era 12 de outubro de 539 a.C. Isso, evidentemente, fazendo a conversão do nosso calendário para aquele calendário. O mês que nós acabamos de passar. Apesar que naquela região o calendário é invertido, né? As estações do ano são invertidas. E nessa noite, a noite fatídica, Rita, a última noite de Babilônia. Sabe, amigos, existe uma linha amarela tênue, imperceptível, diante de cada um de nós. E até essa linha amarela você pode zombar, você pode fazer o que você achar que precisa, fazer o que bem entende. É muito comum a gente ouvir dizer, as pessoas dizendo assim: quem manda na minha vida e eu faço dela o que quiser. Por isso que tem tanta gente arruinada, né? Por isso que tem tanta gente infeliz. Por isso que às vezes nós nos lembramos de tantas coisas ruins que nós fizemos na vida. Tem alguém aqui que se arrepende de coisas ruins que foram feitas, decisões, escolhas? Todos nós. Eu estava escutando uma entrevista com uma renomada atriz que já morreu com mais de 90 anos, há alguns meses, a Bibi Ferreira. E na entrevista, numa das últimas entrevistas, ela dizia com muito orgulho assim: eu tenho muito orgulho de não me arrepender de nada do que eu fiz. Como não, amigos? Como não? Porque nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas, enganamos.
traímos, fomos desonestos em algum momento, desleais. E tudo isso às vezes é muito comum. Às vezes nós fazemos essas coisas sem nós o que, Angelino? Porque a Bíblia diz que existe o que? Um pendor, existe uma tendência. E quando nós fazemos o que é mal, é algo que é muito que, amigos? É muito natural, porque está em nós. Porque o pecado está na nossa essência. E é isso que a graça do Evangelho quer fazer conosco, querido. Não é mudar a sua vida financeira, não é transformar você na pessoa mais rica de Caxias, não é fazer com que você tenha status, não, se essas coisas somarem, se essas coisas agregarem, se essas coisas fizerem com que você seja um cristão melhor, Deus permitirá que aconteça, amém? Deus permitirá que aconteça. O problema não é riqueza, o problema não é dinheiro, não é status, o problema é o que você tem feito com essas coisas. Este que é o problema, e o lugar que essas coisas ocupam na minha vida e na sua. O problema nunca foi dinheiro. Se você não gosta, pode dar para mim nessa noite, inclusive. Quem não gostar aí? O dinheiro, a maldição, o dinheiro é do diabo. Pode dar para mim. Eu deixo o meu número da minha conta, está lá com uma teia de aranha, uma baratinha seca e uma teia de aranha lá na minha conta, viu, gente? Quem achar que é maldição, pode pedir o meu número que eu dou a vocês aí. Não tem nada disso. É maldição quando eu coloco essas coisas aqui em primeiro lugar. É maldição quando eu coloco a esposa em primeiro lugar, quando eu coloco o marido em primeiro lugar, quando eu coloco meus filhos em primeiro lugar. Aí é maldição, aí a vida é maldição. A minha carreira profissional, aí a vida é maldição. Quando eu coloco essas coisas nos seus devidos lugares, não tem maldição nenhuma. Quando Deus está em primeiro lugar, não tem maldição nenhuma. Então tem uma linha amarela. E aqui você zomba, aqui você continua o mesmo. Mas eu sou assim mesmo. Vocês já ouviram isso? Deus me ama. Isso é verdade? É, mas é uma verdade o quê? É uma verdade o quê? É uma verdade o quê, amigos? Quem já ganhou não vale, evidentemente, né? Quem já ganhou não vai ganhar de novo. Então, é uma verdade pela metade. Sim ou não? Sim. Deus me ama, claro. Se eu me perder, Ele continua me amando, Helena? Se eu destruir minha vida, Ele continua me amando? Com muita tristeza, mas continua me amando. Se os nossos filhos escolherem, só um instantinho, Zé, caminhos errados, e se arruinarem, você deixa de amar um filho porque ele se arruinou? Você deixa de amar um filho porque ele escolheu um caminho diferente? Muito pelo contrário, você vai amar muito mais e vai lamentar muito mais. Você está entendendo como Deus age, como Deus procede, querido? É assim. Só que salvação de Deus é uma coisa, amor de Deus é outra coisa completamente diferente, querido. Salvação de Deus tem critério, tem um roteiro, tem um mecanismo, tem um sistema que Ele criou e que eu tenho que responder e me enquadrar nesse sistema. Ninguém vai ao céu sem Jesus. É o critério de Deus, Ninguém é salvo sem o Evangelho, sim ou não? Não, eu vou me salvar porque eu estudei em escola adventista, e estive lá em Engenheiro Coelho, estive em Êndrios, sou de família tradicional, sou a 5ª geração de adventistas. O que você acha disso? Salvação não é isso. Eu preciso do Evangelho, eu preciso do cordeiro morto. Vocês se lembram de Abel e Caim? Caim queria ser salvo? Queria, mas da maneira dele. Sim ou não? Sim. Ainda hoje tem pessoas como Caim, que querem ser salvas. Chega lá no sistema penitenciário e pergunta quem quer ser salvo. Você vai ter gente brigando lá no pátio para ver quem levanta a mão primeiro. Todo mundo quer ser salvo. As pessoas querem ser salvas seguindo os seus próprios caminhos. Louvado seja Deus que nós estamos aqui nessa noite. Pois não, Zé, pode falar. Sim. E quando eu avanço essa linha amarela, quando eu ultrapasso o limite de Deus, toma aqui o CD. Você falou antes, Deus. Olha aí. Olha o Espírito Santo, né? É que atua, né? Sintonia. Então, amigos, quando eu ultrapasso esse limite que eu não sei
qual é, mas todos nós temos. Para cada ser humano haverá uma última noite. A Bíblia diz que no meio daquela bagunça de ideologia de gênero, onde as coisas sagradas eram profanadas, onde o nome de Deus era zombado, no meio daquela orgia, daquela bagunça, ok? Uma mão misteriosa apareceu, Luiz escreveu na parede do palácio. E apareceram então os dedos dessa mão de homem, que escreviam defronte do castiçal, verso 5, na estucada parede do palácio. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, e então mudou o seu semblante. Ele começou a ficar desesperado. Eu acho que passou até Tem alguém que já bebeu muito no passado? A gente, quando bebia, às vezes tomava um susto, passava em 1 minuto, né? O cara bebeu todas, está vindo uma brindis ali, o cara faz 4, né? Planta bananeira, passa logo o efeito do álcool, viu, né? Viu aquela luzinha vermelha lá na frente, aquele monte de PM, tudo mal-humorado, que é final de semana, cada cacetete desse tamanho, passa o vinho, passa o uísque, passa tudo. E o rei, olhando aquela cena, e todos acreditam que teve gente que soltou a taça, teve gente que começou a ficar angustiado, teve gente que começou a pensar na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, teve gente que começou a se lembrar de quantas oportunidades tiveram. E aquela mão escreveu com as palavras, e Daniel foi chamado, apenas para antecipar, ok? E Daniel aqui, ele lê os autos do processo, ele faz uma retrospectiva, hein, Jair? Autos do processo antes de dar a sentença. E tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, antes de nós lermos o que está escrito, porque Daniel diz assim: e tu, seu filho, por quê? Porque Daniel está dizendo: olha, aconteceu assim, o seu avô sabia, o povo de Deus estava aqui, teve sonhos que foram interpretados, você sabia. Veja, no verso 22, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Você sabia, mas você não fez nada, Jorge. Aqui o problema da nossa geração, do século 21, não é que nós não sabemos. A questão é que nós sabemos, mas nós não fazemos nada com aquilo que nós sabemos. Ninguém vai se perder porque não sabia, querido. Não. Pode ter pessoas aí fora que não conheçam as escrituras, não conheçam detalhes teológicos, mas já deu para perceber, já ouviu falar sobre Jesus. Jesus é o personagem talvez mais conhecido da história. Aliás, a história é dividida. Existem professores de história, na sua maioria são professores de esquerda, de viés comunista, de viés de esquerda. Aliás, não sei porque quase todo professor de história e sociólogos e filósofos são comunistas, são de viés de esquerda, salvo alguns que têm o temor de Deus. Mas a história é dividida até para essas pessoas, A, C, DC. A história é dividida. Antes de Cristo, depois de Cristo, é o personagem mais conhecido. E Belsazar sabia a raiz, mas o problema não é que ele sabia. Sabe, queridos, no século 21, a luz brilha sobre nós, a verdade brilha sobre nós. Nós temos tecnologia, nós temos informação, nós temos conhecimento. O que nós dizíamos há 100 anos e as pessoas zombavam, as pessoas riam, vocês são loucos. Que história é essa que cafeína faz mal, que fumar faz mal, que tomar um conhaque, que tomar um vinho faz mal?
fermentado. Que história é essa que comer um torresminho faz mal? Os meus avós comeram, os meus bisavós comeram, até eu comi quando era até 19. E que carne saborosa, eu já falei isso aqui, queridos. Eu respeito se você acha que a carne é ruim, mas o problema não é que a carne é ruim, o problema é que a carne é imprópria para ser consumida. A carne de porco é uma delícia. Não sei se o porco mudou, o porco já foi do porco, mas o porco era uma delícia, desculpem, mas era uma delícia. O camarão era uma delícia, não sei se continua sendo. Aliás, eu fui pagar uma conta para minha mãe, o cara estava de uns risoles e tal, já era meio-dia. Aí eu perguntei, o que é esse risole aqui? Ele falou assim, rapaz, o meu é especial de camarão mesmo. Você mastiga e você vai achar no mínimo uns 2 camarões ali dentro. Você quer experimentar um? Eu falei, não. Não, você não gosta de camarão? Eu falei, não, eu gosto, mas existem algumas razões. E saí logo fora, né? Eu não vou ficar ali fazendo um campeonato de quem vence o pecado, de quem vence o camarão, porque eu não sou trouxa, não é isso? Não é isso? José correu, né? Ele ficou fazendo um discurso, não, mas eu tenho um domínio próprio, eu não gosto de mulheres, eu não gosto, sexo não se passa pela minha cabeça, porque eu sou um jovem cristão. José fez isso com a mulher de Potifar. O que é que ele fez? Vocês se lembram? Ele correu, amigos. Porque se ele não tivesse corrido, a história de José hoje seria outra, completamente diferente. Você não tem nada que está resistindo a camarão, você não tem nada que está resistindo àquela cerveja gelada, aquela Antártica, aquela Skol, porque você vai cair, querido. Você vai ceder, querido. O diabo vai convencer você, ele vai dizer, não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando, é uma vez só. Deus não perdoa, Deus não é amor. Vocês estão achando que o diabo é um imbecil, um ignorante, com pé de cabrito que come farofa e bebe cachaça? Ele é um anjo poderosíssimo e que vivia diante de Deus lá no céu. Ele não vira diabo numa comunidade, ele não vira diabo ali no gueto, ele não virou diabo aqui no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, aqui em Belfor Roxo. Tem alguém de Belfor Roxo nessa noite? Desculpe, não tem ninguém. Então a gente pode meter um pau em Belfor Roxo também. Nova Iguaçu, tem alguém em Nova Iguaçu também que tem. Coelho da Rocha. Não, ele vira diabo no céu. Pensamentos estranhos, desejos estranhos começam a acontecer no seu coração, e ele começa a permitir que esses desejos e pensamentos, o que, Helena? Tomem força, queridos. Se eu odeio hoje, e odeio amanhã, e odeio depois de amanhã, eu vou ter muito mais dificuldade de vencer isso se eu vencesse hoje. Não importa o que você esteja fazendo por aí ou esteja pensando, pare hoje. O momento é hoje, o momento é agora, porque se eu continuo fazendo, querido, eu vou ficando mais fraco. E o que eu estou fazendo, o meu hábito, o pecado da minha natureza vai me dominar. É isso. E Daniel então diz para ele, sabe, Belsazar, ninguém se perderá porque não sabia assim. Se eu e você um dia não estivermos salvos, eu e você que aqui estamos, nessa noite, não é porque a gente não sabia. Se eu e você já estivermos perdidos para sempre, não é porque a gente não sabia, é porque a gente sabia, mas o que? Não fizemos o que, Zélia? Nada com aquilo que nós sabíamos. Haverá uma última noite para cada um de nós nesse planeta. Eu espero estar vivo até a volta de Jesus. Quantos gostariam? O Beto ali brigou para levantar a mão, levantou numa velocidade. Sim, sim, queridos. Mas o fato é que só Deus sabe quantos de nós há de resistir àquele dia, àqueles momentos, E a morte nos surpreende. Algumas semanas atrás, o Sérgio Mauro estava conosco. Ele tinha o hábito de vir aqui aos domingos. Eu conheço o Sérgio Mauro desde a Vila Rosário.
desde a época da Vila Rosário. E ele esteve aqui num domingo, eu não sei quem estava pregando, não sei se foi o Raif, e ficamos juntos, trocamos assim rapidamente uma ideia, começou uma chuva fininha, e aí 2 semanas depois o Robert me chamou em particular e falou a respeito da doença dele, da coisa avançada que ele descobriu, e aí 6 ou 7 semanas depois ele estava morto, Beto. Eu não quero que você saia daqui desesperado, assustado. Vocês viram o prefeito de São Paulo? Não é só coisa de pobre não, irmãos. O prefeito de São Paulo descobriu um câncer agressivo também no abdômen. Ele é filho do Covas, né? do falecido Mário Covas. O prefeito de São Paulo começou a sentir uma coisa, achando que era problema digestivo, não sei o quê. Foi fazer uma bateria de exames, é um câncer raro e agressivo. Não tem nem câncer mais normal. O câncer agora ele é raro e ele é o que? Agressivo. Porque o diabo está desesperado. O diabo sabe que a Babilônia, a grande Babilônia está acabando, Beto. O diabo sabe que as últimas noites de Babilônia estão chegando ao final, que Jesus está se aproximando com os anjos, que a sua sentença se aproxima, que o juízo para ele será pior ainda. E ele quer arruinar a sua vida, ele quer destruir a sua vida, ele quer desmoralizar você, ele quer acabar com a sua família, com o seu lar, com o seu relacionamento com seus filhos, com os irmãos da igreja. Ele quer apostatar você. Nós temos quase 1 milhão de irmãos que saem pela porta dos fundos por ano. Porque eu não gostei do fulano, não gostei do pastor, porque eu não gostei do Angelito, eu não gostei do Charles, do não sei de quem. E eu não saio daqui por causa de ninguém. 36 anos. Chuta a minha canela, eu vou chutar a sua também, porque eu não sou de ferro. Vamos ver qual canela vai doer mais. Eu tenho 110 quilos, 1,83 m, gosto de usar sapato bico fino. Vou chutar a sua também. Mas eu não vou sair daqui. Eu estou agarrado nisso aqui. Porque a única esperança que eu tenho é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho outra esperança. Tem alguém que tem outra esperança? Tem alguém que tem outra alternativa, Jário, nessa noite? Não temos. Nós não temos. Só Jesus. Não tem nada de pastor nenhum, querido. Que você não gostou, vira a cara para o outro lado, vai beber água. A Bíblia não está mandando ninguém, está beijando ninguém, dando bombom, dando presente, almoçando na casa. Não é isso. Cria estratégias. Ore a Deus. Tanta gente maravilhosa que a gente acha que não presta, que não gosta da gente, que a gente também não gosta, depois eles se transformam em amigos, relacionamentos que estão sendo reconstruídos. E eu sei porque eu estou dizendo isso nessa noite, amigos. Quantos relacionamentos que Deus me permitiu, está me permitindo reconstruir, e eu louvo a Deus nessa noite. Ontem esteve aqui uma pessoa e eu disse palavras para ele que eu tinha que ter dito. Falei: amigo, você é uma referência como líder de igreja. E teve momentos assim mesmo de arranca-rabo, desculpe a expressão chula, né? Mas teve momentos assim mesmo de quase vias de fato, de discussão, e fomos anciãos juntos por mais de 4 anos, eu e ele lá na Central Caxias. E hoje eu percebo que ele é uma referência no ancionado, que ele é uma referência na gestão de igreja. Lamento, a eleição foi agora, deve estar terminou 6 horas. Se ele não foi eleito lá, está 1 ano já afastado do ancionado. Mas eu falei para ele ontem, falei: meu querido, você foi uma referência, eu aprendi muitas coisas com você. E ele ficou emocionado, irmãos, porque a gente tem a mania de falar bem quando a pessoa está dentro do caixão nele. Ah, mas eu gostava tanto do Charles. Fala hoje, nessa noite. Você vai esperar eu morrer para chorar? Mas você está chorando, achei que você não gostava dele. Não, eu gostava, mas... Estão entendendo, irmãos? Nós temos que amar hoje, nós temos que abraçar hoje. Eu tenho certeza que esse encontro estava na agenda. Eu tenho certeza que esse encontro estava na agenda de Deus, Angelito, nessa noite. Talvez essa configuração que nós temos nessa noite aqui nunca mais vai acontecer. Sabiam disso? Essa configuração do Beto ali, a Zélia ali no meio do Robert, do coisa. A Ineida aqui com a Helena.
Talvez a gente não tenha essa configuração. Então isso estava planejado por Deus. Aproveitemos o tempo que está se esgotando, porque na última noite de Babilônia, hoje nós não vivemos na cidade de Babilônia, hoje nós vivemos num mundo que se transformou em quê? Numa grande Babilônia, queridos. Todos nós teremos mais uma noite. E então aqueles sites proibidos, mais um pouquinho, parece que as pessoas estão pedindo isso, mas ano que vem eu vou tomar algumas atitudes. Eu não quero nada, eu tenho tempo para tudo, menos para a Bíblia, mas eu vou mudar ano que vem. 31 agora é a noite disso, né? 31 de dezembro. Janeiro eu mudo. Eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou me relacionar com Deus melhor. Eu vou romper com algumas coisas. Eu vou tomar decisões importantes na minha vida. Eu vou tentar entregar a minha vida nas mãos de Deus. Tem coisa, porque tem coisa, querido, que você nunca vai acertar longe de Jesus. Não, quando eu consertar a minha vida, eu vou para a igreja. Não é assim? Eu preciso consertar algumas coisas, não é assim? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você nunca vai consertar coisa nenhuma. Você vai continuar fazendo mais e mais. Naquela noite, lembram-se do que Jeremias disse, que as águas caíram. O que aconteceria com as águas? Sim. Era o mês de outubro, o rio Eufrates abaixava, as águas do Eufrates, o nível, e ainda Ciro, o que ele faz? Uma estratégia brilhante. Ele conhecia as muralhas inexpugnáveis, intransponíveis da Babilônia, as muralhas conhecidas da Babilônia. E lá na noite da festa, podia-se imaginar tudo, até um elefante cor-de-rosa voando, igual o Pink Floyd, né? O pessoal aí dos anos 70 sabe o que eu estou falando. Né, Aguiar? O pessoal curtiu o Pink Floyd aí dos anos 70. Quem não entendeu também, continua sem entender, não tem problema. Então, um elefante cor-de-rosa, o cara se drogava com ácido, com um monte de doideira, chá de cogumelo, e via elefante rosa voando e tal, essa coisa toda, né? Era chamado rock progressivo, né? Para o inferno, não é isso? Ouça rock progressivo, né? Vai rápido para o inferno, porra de infarto, de ataque cardíaco, cometa suicídio, não é assim? Rock progressivo. É mais ou menos por aí. E então, podia-se imaginar tudo, menos que os muros seriam o quê? Sim. Mas os exércitos passaram pelos canais, com água pela canela, cara. Ciro desviou aí no curso d'água, velho. As águas estavam na metade da canela e as tropas foram avançando dos medos e persas, naquela última fatídica noite de Babilônia. E aí, Daniel então interpreta o que está dito. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, a escritura, verso 25, que escreveu, Mene, Mene, Tekel, o que? O farsim, verso 26. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino. Daniel, desculpe. Daniel agora já é um senhor com 87 anos, não é mais um menino. 70 anos o que? Se passaram. E o velhinho Daniel está lá, olhando para o escrito, e todos atônitos, em silêncio. Acabou a bagunça, acabou o funk, acabou a música da Anitta, acabou mais o que? A música do Pablo Vittar, acabou mais o que? O pagode romântico, não sei o que. Essa baboseira toda aí, que chamam de música, esse lixo sonoro que chamam de música. Funk proibidão, né? Funk proibidão. Muito bem. Tekel, pesado foste na balança, e foste o quê? Achado em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos o quê? E aos persas. Querido, quando Daniel acabou de falar isso, Raquel, quem entra, quem mete o pé na porta do salão? Ciro e seus exércitos. E alguém saca da espada e vai na direção de quem, vocês acham? Quem é o primeiro a pagar a conta?
Belsazar. E eu acho que ele ainda estava com o cálice do templo na mão. E ele então é furado, é rasgado, é atravessado com a lâmina da espada, e o corpo dele tomba sem vida numa poça de sangue. E ninguém saiu vivo daquele salão naquela noite. Era a última noite da Babilônia. Deus disse que a Babilônia tinha tempo de validade e que outro reino sucederia. Teria a sucessão, e o outro reino estaria no lugar da Babilônia. Estamos falando nesta noite para alguém que precisa repensar a sua vida, que precisa tomar decisões, que precisa buscar forças no Evangelho, porque nós sabemos que no sonho do rei Nabucodonosor, que na esteira da história nós não estamos em Babilônia. A Babilônia passou, Ciro morreu, os reinos da Média e da Pérsia não existem mais, o Império Grego-Macedônico também não. Alexandre morreu com 32 anos de idade, o Império Romano também não existe mais. Então nós entendemos que nós estamos aonde, queridos? Sim, que é feito de barro, de lama. Nós chegamos na geração da lama, onde pais matam seus filhos, estupram as suas filhas, estupram bebês, e pessoas da família, o vizinho, por causa da garagem, por causa de uma discussão na segunda-feira, uma coisa simples, porque um botou lixo dentro da cesta do outro, e ele foi lá armado, deu 6 tiros de pistola, porque tinha tomado algumas cervejas e resolveu tomar satisfação. Nós estamos na lama, queridos. Nós vivemos na sociedade que está mergulhada na lama. Governadores presos, ex-presidentes presos, deputados. Eu quero orar por você nessa noite. Você poderia ficar de pé nesse momento, porque nós temos que buscar forças em Deus, porque nós também estamos vivendo as últimas noites da grande Babilônia. E a Bíblia diz, que não é Ciro que está voltando aí, ele já morreu, ele está no pó da terra. A Bíblia diz que é Jesus que está voltando com milhões e milhões de anjos, e ainda diz que o céu ficará em silêncio. Não tem mais ninguém no céu, queridos. E ele vem com um documento nas mãos de reintegração de posse, porque esse planeta foi criado por Deus. Ele foi usurpado pelo demônio. Por isso que ele está isolado na UTI do universo. Ninguém entra, ninguém sai sem a permissão divina. Ele está isolado do sistema. Por isso que a NASA faz pesquisas há mais de 40 anos. E a viagem mais curta está em torno de 120 anos. O que é que você acha? Para sair daqui, a viagem mais curta está em torno de 100, 120 anos. Viajando na velocidade da luz. Porque ninguém consegue também viajar na velocidade da luz. Tudo que viaja na velocidade da luz vira o quê? Energia. Eu quero orar por você nessa noite. Ó Deus, nós que estamos vivendo na grande Babilônia, onde o santo foi trocado pelo profano, onde o santo é zombado, onde os valores são ridicularizados, os valores são jogados na lata do lixo. Nós estamos vivendo momentos solenes, onde parece que os valores foram invertidos, o certo é errado, o errado é o certo. Pessoas embriagadas, pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo ao redor, pessoas que desconhecem que estamos vivendo momentos críticos. A água terminando, o solo poluído, os mares poluídos, um calor infernal, temperaturas extremas. Parece que as pessoas não estão percebendo
percebendo o que está acontecendo, seres humanos abaixo do nível animalesco, pessoas que não são nem animais, pessoas que são demônios em forma de gente. Parece que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, ó Deus. E nós também temos lutas, nós temos também decisões que precisamos tomar, nós temos coisas que precisamos acertar. Então ajuda-nos nesta noite, que essas lembranças, que essas memórias, que essas histórias que descritas na tua palavra, isto possa nos impressionar, não apenas nessa noite, mas que isso possa estar dentro do nosso coração. Essas advertências, a história desse homem, a história da grande Babilônia, que hoje é um deserto, hoje é um sítio arqueológico, nenhum tijolo está de pé. Precisamos crer na tua palavra que esse mundo está se acabando. Precisamos crer na tua palavra que Jesus está voltando. Amém. E nós precisamos estar salvos. Amém. Nós precisamos abraçar o que nós sabemos e aplicar nas nossas vidas. O nosso problema não pode ser o problema de Belsazar. Ele sabia, mas não fez. Nós precisamos abraçar tudo aquilo que sabemos, porque a luz profética brilha sobre nós. As tuas verdades brilham sobre nós. Esse povo é privilegiado. Esse povo foi dado todo o conhecimento no que diz respeito às verdades bíblicas. Então nós precisamos aplicá-las em nossas vidas. Salva-nos, ó Deus. Restaura-nos. Desperta-nos. Em nome de Jesus. Leva-nos para os nossos lares em segurança, guardados e protegidos pelos teus santos anjos. Nos conceda uma noite abençoada, um sono restaurador e uma semana, sobretudo, de um relacionamento de qualidade contigo. É o que te agradecemos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estarei